Olá, muito obrigada por nos receber aí na sua casa em mais um programa Cabeça para Cima, sempre levando até você assuntos bacanas, né? Aqueles assuntos que informam, que orientam, que edificam a nossa vida, que nos fazem pensar, refletir e, quem sabe, ter uma vida cada vez melhor. Afinal de contas, é isso que a gente quer, né? Uma vida plena e abundante. Muitíssimo obrigada a todos vocês que participam com a gente, que mandam suas mensagens, críticas, sugestões de temas, inclusive, para que nós possamos debater aqui. E é isso mesmo, qualquer tema que você queira ver debatido aqui no Cabeça para Cima, é só mandar para a gente. Nossa produção vai buscar especialistas e a gente vai conversar com você para ajudar você na sua reflexão. Muitíssimo obrigada também a todos vocês que nos ajudam a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, abençoando vidas no Brasil e em todo o mundo. Querido semeador de boas novas, você faz toda a diferença e a nossa oração é que Deus possa abençoar a tua vida, que Ele possa te cobrir todos os dias de graça e misericórdia, que possa manter acesa a chama de divulgar boas novas de Cristo por todo o mundo. E você que ainda não é um semeador, fica aqui o nosso desafio, né? O nosso desafio diário. Quero saber por que você ainda não está semeando na Boas Novas. Se você é abençoado, não fica com a bênção só para você. Ajuda a Boas Novas a abençoar outras vidas. Isso faz toda a diferença e nós precisamos de você. E é muito fácil, é só você ligar para o 21-26300 ou entrar no nosso site no www.boasnovas.tv. Rapidinho, você pode também se alistar no exército de semeadores de boas novas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele retribua o teu ato de semear em terra fértil. Não só para você que é um semeador, mas para todos vocês, queridos telespectadores. A presença, a audiência de vocês, ela efetivamente nos honra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que ele é muito importante e, de fato, ele interessa a todos nós. De alguma forma, ele faz parte da nossa vida. O lúdico no universo infantil, ele funciona como uma poderosa ferramenta pedagógica capaz de reabilitar e também de desenvolver de uma maneira integral e prazerosa as nossas crianças. A brincadeira, ela também é capaz de desenvolver, de promover o desenvolvimento da inteligência lúdica. Mas será que existe uma inteligência lúdica específica assim? Você vai saber participando conosco no Cabeça para Cima de hoje, porque é sobre isso que vamos falar. Começamos com o nosso informativo e tem um time especial esperando para o nosso debate. A criança, quando não brinca, acarreta uma série de problemas, dentre as quais não se socializa com o outro, torna-se agressiva, impossibilitando novos conhecimentos e alcance de objetivos. A ausência do lúdico na infância permeia o aparecimento de alguns fatores, como inabilidade social, comprometimento nas estruturas psíquicas ou psicológicas na infância. O lúdico, como método pedagógico, prioriza a liberdade de expressão e criação. Por meio dessa ferramenta, a criança aprende de uma forma menos rígida, mais tranquila e prazerosa, possibilitando o alcance dos mais diversos níveis do desenvolvimento. Cabe assim uma estimulação por parte do professor para a criação de ambiente que favoreça a propagação do desenvolvimento infantil por intermédio da ludicidade. É isso aí. Hoje a gente quer conversar com você sobre essa questão da brincadeira, especialmente no período da infância. Como é que ela funciona na vidinha das crianças? Será que brincar na infância tem um impacto bom ou mal, sei lá, para o resto das nossas vidas? Como isso funciona? Queridos, temos um time super especial para nos ajudar na reflexão de hoje. Recebo aqui no estúdio, você já conhece a Ana Paula Camargo, ela que é neurocientista e pesquisadora da UFRJ. Vamos falar de inteligência, vamos falar de cérebro, a Ana Paula tem que estar aqui, né? Obrigada mais uma vez, querida. Eu que agradeço sempre o convite, é muito bom estar aqui. E hoje, especialmente, a gente vai falar de um tema que antigamente a gente não falava, mas agora, com o advento das tecnologias, é um tema que está sempre sendo abordado. Na escola,
ou nas terapias, nas clínicas. O brincar, né? Que é tão natural, né? Exato. E eu acho que é bacana porque a gente vai poder falar também sobre um pouco dessa mudança do tipo de brincadeira, né? Que hoje acontece para as nossas crianças. Como é que isso impacta? O que é que a gente pode fazer? Níveis de incentivo? Eu estou, assim, ansiosa pelo programa, tá bom? Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Olha, e também conosco a Líbia Ribas Moraes. A Líbia, ela é terapeuta ocupacional do Centro de Atendimento Psicossocial e Infantil, CAPS Zé Garoto, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ela também é especialista em estimulação precoce. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Celeste, obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema tão importante, porque o brincar motiva, descontrai a criança e ajuda, né, a criança a desenvolver a inteligência. É o lúdico, né, a coisa lúdica, a brincadeira. Eu fico pensando assim que ela é importante em todas as etapas da vida. Brincar é muito bom, né? Isso. Faz bem para a alma. Inclusive na fase adulta, né? É importante que o adulto brinque mesmo, até mesmo no próprio trabalho, porque o fato dele brincar não quer dizer que ele está descomprometido, mas sim que ele tem o prazer de estar ali. Com certeza. Brinquem mais. Né? Isso mesmo. E aí, né, esse adulto também brincando com as crianças como fator de desenvolvimento e fator de crescimento, vamos falar sobre isso, né? O tipo de terapia que é a brincadeira. E, queridos, para desenvolver melhor ainda esse tema, completa o nosso time aqui hoje, a Enedi Franco. A Enedi é pedagoga, líder do Ministério Infantil da Igreja Memorial Batista em Caxambi, aqui no Rio de Janeiro, e ela também é coordenadora da Companhia do Fantoche. Olá, coisa boa. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, quero agradecer. E é um prazer estar participando desse programa que aborda temas tão atuais, necessários, né? E falar do lúdico dentro da aprendizagem é exatamente o que essa palavra significa, né? É prazeroso, né? Porque estimula uma aprendizagem prazerosa e significativa. É interessante isso mesmo, né? Porque muitas vezes você, na brincadeira, você aprende muito mais. Parece que a brincadeira facilita o processo de aprendizagem, né? Porque você está ali, a gente aprende mais rápido, parece que fixa mais aquilo que foi aprendido. Isso é assim mesmo? Funciona assim mesmo? É assim mesmo. A motivação é tudo para trabalhar, para viver. E para a criança a grande motivação é o brincar, né? Então, assim, a brincadeira... ela é uma ferramenta, como você falou antes, né? Uma ferramenta super eficaz no desenvolvimento das inteligências da criança, né? Então, assim, ele vai brincar e aí ele vai simular todo o indivíduo que ele vai ser. Então, ele vai construindo esse indivíduo na brincadeira sozinho, na brincadeira com os pais, na brincadeira com os amigos, na brincadeira com o amigo invisível, porque essa fantasia toda que a criança realiza, ela é super produtiva para a construção do indivíduo, não só da questão da inteligência, mas do indivíduo em si. É interessante também observar que, através da brincadeira, né, a criança pode reproduzir modelos que fazem parte do seu cotidiano, né? Então, ela pode... reproduzir contextos em ordem familiar ou social, não é? E com isso ela adquire assim um conhecimento, ela dá um ressignificado às situações em que ela vive, né? Então, no caso, ela expressa, né, sentimentos e aprende a lidar melhor e a compreender o mundo à sua volta. Enquanto brinca também, né, a criança desenvolve vários aspectos: atenção, memória, concentração, motricidade, tudo que vai, né, auxiliá-la posteriormente para o processo de aprendizagem. E tem também os aspectos emocionais, né, porque ela vai aprender as regras, é o momento dela ouvir, é o momento dela ser ouvida e dela se expor. Ela vai aprender a interagir, né? Então, é muito importante para diversos aspectos e desenvolve diferentes tipos de inteligência.
Isso é bacana mesmo, né? A gente vê, às vezes na escola, crianças que elas não sabem brincar com o outro, elas não compartilham, né? Muitas vezes jogos vão ajudar essa criança a aprender a lidar socialmente. Muitas vezes as mães dizem assim, o que é melhor? A criança ser criada os primeiros momentos em casa com uma cuidadora, com uma babá, ou ela ficar numa creche, por exemplo, onde ela vai ter o convívio de outras crianças, mas a gente fica preocupado, porque às vezes mistura muito, né? Uma frase que às vezes a gente ouve. Qual é a opinião de vocês? Não, eu só queria falar a respeito dessa questão do brincar. O brincar, ele é muito individual. Então, assim, há crianças que vão se sentir super à vontade brincando, lendo um livro. Então, ela está brincando. Então, assim, há outras crianças que vão ser do futebol. Então, eles são crianças que gostam mais dessa questão da competição. Então, cada criança é um indivíduo único que precisa ser respeitado. Então, assim, o brincar e o se divertir para a criança, ele é único. Então, a gente propõe, até a doutora deve falar até melhor sobre isso, propõe à criança brincadeiras, mas isso ela que vai escolher. Então, o adulto, ele precisa se ambientar no mundo da criança. E aí descobrir a brincadeira que faz a criança sentir prazer e aí sim brincar com a criança, porque tem que ser uma diversão, não pode ser, vamos brincar agora. Então, assim, de 8 às 9 nós vamos brincar e vai ser esse horário que nós vamos, entendeu? Pode ser até uma rotina realmente, mas precisa ser uma questão entregue ao mundo da criança. Vamos entrar nesse mundo. Então, há crianças que se divertem absolutamente lendo um livro. Então, aquilo ali para ela é uma grande diversão. Perfeito. E assim, eu quero já entrar um pouquinho nesse mérito de como é que a gente vai, se é possível a gente desenvolver o gosto da criança pelos tipos de brincadeira, né? A brincadeira mais de movimento, a brincadeira mais de concentração, se isso é possível. Quero entrar um pouquinho por aí já. Mas eu queria ouvir vocês sobre essa questão. O que é melhor? Uma criança que ela nos primeiros momentos dela, ao iníciozinho da vida, é melhor em casa ou numa creche, por exemplo? Eu considero o grupo, a creche, autoestimulante, né? Com relação aos estímulos e à segurança que a creche proporciona, né? Eu sou adepta da creche. Mas também as crianças que são criadas em casa, às vezes com avós, com a própria mãe que tira uma licença um pouco mais prolongada, também não vai ficar de fora, né? Não vai ficar, a minha criança não vai ser desenvolvida e as outras crianças vão. Porque o primeiro desenvolvimento que a criança tem é o acolhimento, a gente sempre vem falando sobre isso. Então, a criança se sentir segura e acolhida é a grande segurança para que ela possa desenvolver as diversas inteligências. Então, assim, o primeiro acolhimento precisa ser em casa. A creche é um segundo local, mas é um local que ela vai estar durante muito tempo, do horário, né, de permanência dela, é um horário que precisa ser uma creche adequada, que tenha, a mãe precisa ir lá, conhecer direitinho, né? É interessante também, Celeste, que na instituição de ensino, no caso, né, no creche ou escola, é muito importante porque a criança vai socializar com as outras, né? Então, com isso, ela ganha muito, né? A aquisição, ela desenvolve as habilidades dela, né? E às vezes, dentro da casa, só no ambiente familiar, a criança passa a ter tudo o que ela quer, enquanto, na verdade, ela com o grupo, ela vai se relacionar melhor, vai poder ir atrás, né, do que ela deseja, enfim. Se socializar de uma maneira ampla, né? Perfeito. Eu acho que o fundamental mesmo é que tem muita mamãe que tem medo de colocar a criança numa creche, porque, como é que vai ser a minha filhinha, o meu filhinho perdido no meio de tantas outras crianças? Mas tem todos esses fatores positivos que vocês estão colocando, né? Da sociabilidade, do desenvolvimento do relacionamento, a criança vai talvez começar a aprender a lidar com esse meio social. Agora tem essa questão de que isso não substitui o acolhimento da família. Papai e mamãe precisam estar juntos, porque a afetividade, né, se constrói em casa, né? A autoestima dela, ela vai ser
constituída pela família. Ela reproduz os modelos, né? Ela, de repente, leva para a escola coisas que ela aprende em casa também. E essa troca também traz da escola um aprendizado que, muitas vezes, em casa, aí papai e mamãe podem ajudar a desconstruir ou a fortalecer, né? Eu já preciso da nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e eu quero voltar com vocês com essa questão. A partir de quando deve-se começar a brincar com a criança? A partir de quando a criança já pode ser estimulada a brincadeiras? Quais são os diferentes tipos de brincadeira que mais estimulam as crianças? Como é que a gente desenvolve o gosto pela leitura? E leitura pode ser considerada uma brincadeira para a criança, né? Que outros tipos de brincadeira a gente pode aqui sinalizar como estimulante desse desenvolvimento social, afetivo, emocional e intelectual da criança como um todo, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.